E eu começo o programa com o prof. Gilson Catarino, professor de língua portuguesa, porque existe a palavra assistir. Por exemplo, agora você está assistindo ao programa da Lu, Vitrine Revista. Ao programa. Tá errado, né? A gente falar assistir o programa. O prof vai falar disso. Mas o verbo assistir tem outros sentidos, tem outras definições que eu também não sabia. Eu acredito que eu e você nós vamos aprender juntos agora. Professor Gilson Catarino, que história é essa que assistir não é só de ver, de enxergar? Então, o verbo assistir tem 4 significados diferentes. Eu acho que vai aparecer aqui na tela daqui a pouco, né? Sim. Então tá. Bom, o primeiro significado do verbo assistir é aquele que nós utilizamos no dia a dia mesmo. Infelizmente, hoje em dia, a maioria usa de maneira inadequada. Como você disse, poucos são os que usam assistir ao programa da Lu. Ontem, por exemplo, foi um domingo em que os torcedores dos times de futebol assistiram aos jogos. Assistiram às finais dos campeonatos estaduais. Aí, assistiram às finais com aquele acentinho. Aquele ao contrário. Ao contrário, né, que é chamado acento grave, que indica a existência da crase, como nós já falamos. Está errado falar assistir o programa? Olha, vou dar aquela resposta bem básica que a gente fala para as crianças assim, tá porque tá. Tá porque tá, porque Deus quis, ponto. É assim. É que existem algumas convenções, tá? Entendi. Então, o verbo assistir, quando significar estar presente, ver, ele é um chamado verbo transitivo indireto e exige a preposição a. Bom, uma outra explicação, para ficar um pouco mais concreto mesmo em relação a isso, é o seguinte. Os verbos que não têm preposição são aqueles que podem ser transformados na voz passiva, ou seja, são aqueles em que o sujeito pode sofrer ação. Por exemplo, você comprou uma casa foi comprada por você. Entendi. Você vendeu um carro foi vendido por você. Quando o verbo não puder ser passado para a voz passiva, ele é transitivo e indireto, ou seja, ele tem que ter uma preposição. E é o que acontece com o verbo assistir. Eu assisti ao programa. O programa não foi pode assistido por dizer mim? que o programa foi assistido. Não? Não se pode dizer que milhares de pessoas, quer dizer, só pode dizer que milhões de pessoas assistem ao seu programa, mas não pode dizer que o seu programa é assistido por milhões de pessoas. Está errado? Está errado, exatamente porque o verbo não é passivo. Entendi. Passivo, o que significa? Alguém pratica, outro elemento sofre a ação. E o verbo assistir não tem isso. Então, como eu digo que o programa é assistido por muita gente? O programa é visto por muita gente. Então, não posso usar o verbo assistir. O verbo assistir não pode ser usado na voz passiva, ou seja, com o sujeito sofrendo ação. Tudo bem, você vai falar, mas que frescura, professor. Sim. É uma frescura. É a língua portuguesa. É assim. Não fui eu quem inventou a língua portuguesa. O cidadão, inclusive, pode pegar um dicionário chamado de regência verbal que verá a procedência disso. Tá. Não foi inventado por mim, nem pelo Gramática Online. Mas isso aqui você inventou, não inventou não, prof? Inventei. Esses daqui, ó, você inventou. Tem assistir de outro jeito agora, né? Então, o primeiro significado é assistir de ver e tem que ter a preposição a. Tá bom. O segundo significado nasceu da época em que quem fazia os partos eram as parteiras. Certo. A mulher que dá à luz uma criança é chamada de parturiente. A parteira, ela ficava ali ao lado da parturiente, ajudando, prestando assistência à parturiente. Certo. E aí que vem o segundo verbo assistir, que significa dar assistência. Antigamente era assistência médica, depois passou também assistência espiritual e hoje em dia é qualquer tipo de assistência. Então, nesse caso, advogados... Uma equipe de advogados assiste, aí tanto pode ter a preposição quanto não. Assiste o acusado ou assiste ao acusado. As duas são certas. Advogados assistem... Uma equipe, cuidado, se fosse somente advogados, seria assistem, seria plural, né? Então, uma equipe de advogados assiste o acusado ou assiste ao acusado. E nesse caso aqui? Só mais um detalhe em relação a assistir, por exemplo, como eu disse, é aquele que presta assistência. Certo. Então, a gente percebe aqui que você tem várias pessoas prestando assistência para que o seu programa vá ao ar. Sim. Então, essas pessoas assistem a Lu com ou sem crase. Eles assistem a Lu não no sentido de ver, mas no sentido de prestar assistência, de ajudar a fazer o programa acontecer.
Entendi. Certo? Então, isso que significa o verbo assistir. Dar uma assistência, prestar uma assistência. E no caso da questão número 3? Então, no caso da questão número 3, é o verbo assistir com o sentido de ter direito. Então, o trabalhador tem direito a férias. Assiste ao trabalhador o direito de férias. Nesse sentido, então, o verbo assistir é ter competência, ter assistência. Bom, assistência seria a mesma coisa. No sentido de ter direito ou de ter competência para alguma coisa. Pouquíssimamente utilizado também. É. Mais utilizado, né, por advogados, né, por professores. No dia a dia também, não né, se usa mais. E a última, então... Esse aqui, quase ninguém usa esse aqui, A né? última, eu não sei, na verdade, eu confesso que eu nunca vi alguém usando. Eu nunca nem usei A também. não ser, eu só uso isso aqui, por exemplo, em sala de aula. Como eu não dou mais aula, não uso mais. Não usa. Pronto. A presidenta assiste Em Brasília. Significa que ela mora lá. Então, nós temos quatro significados. Aqui, para o verbo assistir ao jogo. Assistir no sentido de ver, com preposição a obrigatória. Assistir no sentido de dar assistência, acusado. tanto faz colocar ou não a preposição a. Assistir no sentido de ter direito, com a preposição a obrigatoriamente. E assistir no sentido de morar, com a preposição em obrigatoriamente. O que mais a gente usa é esse. O que a gente usa é o número 1. Então, no dia a dia é o número 1. Então, todos assistiram ao jogo do Santos Futebol Clube ontem. Que foi campeão. Todos assistiram ao filme. E se for algo feminino? E se for algo feminino? Assiste a. Com crase. Com aquela coisinha lá virada. Assim, a crase. Com acento indicador de crase. Então, certamente milhões de pessoas gostam de assistir a Lu com crase obrigatória. Fazer uma pergunta particular? Lógico. Professor palmeirense ou não? Não, sou santista mesmo. Puxa, que sorte, né? Né, Alex? Né, Alex? Eu falei que eu ia brincar com o Alex hoje, que é palmeirense. Gente, eu sou corintiana, tô de verde por obra do acaso, bairro Romanza, tá? Eu já vim de preto, já vim de preto pensando no Santos. Mas é que eu precisava falar que, como corintiana, eu fiquei feliz. Fiquei tanto quanto feliz, assim. Tanto quanto. Nada contra, eu tenho vários amigos palmeirenses. Um beijo para todos, tá, Alex? Eu tenho mais amigos palmeirenses que santistas. É mesmo? Então, beijo, prof. Obrigado, professor. Prazer te receber. Obrigado. Até a próxima.